Achou aí? João 3,16, vamos repetir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo central das Escrituras Sagradas. Esse não é só o versículo mais importante dos evangelhos, mas esse é considerado o versículo mais importante de toda a Bíblia. E por causa disso, você, meu irmão, discípulo do Abba, discípulo de Jesus, você precisa ter esse versículo aqui, ó, guardado. Mais do que aqui, né? Aqui no coração. Salvação. Jesus veio trazer salvação para todos. Esse é o quarto tópico desse estudo, o alcance da mensagem do Evangelho. Qual é o alcance da mensagem do Evangelho? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Jesus veio para salvar não só o povo de Israel. A Bíblia diz claramente em João 1,11, veio para os seus, mas os seus não receberam. Rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 4 também traz um relato, uma história muito conhecida de todos nós, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e no versículo 42, capítulo 4, tem uma declaração muito importante que tem a ver com isso que eu estou dizendo. Diz assim, e diziam a mulher, o povo da região de Samaria, disseram à mulher samaritana, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente, aleluia, o Salvador do mundo. Gente, essa palavra aqui causa um impacto teológico, um impacto tremendo, porque quem está falando aqui são os samaritanos. E os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus, era um povo considerado maldito pelos judeus. E Jesus vai até esse povo. Quando a Bíblia fala, no capítulo 4 de João, versículo 4, e era-lhe necessário atravessar por Samaria, esse é o versículo, a gente tem a ideia assim, Jesus, por obrigação, tinha que passar por ali. Ali era o único caminho, o único roteiro, mas não era. Ali era um dos caminhos para que Jesus chegasse ao destino que ele queria. Mas era-lhe necessário atravessar por Samaria, porque certamente o Pai falou com ele. O Pai falou algo com ele de secreto, de que ele teria um grande encontro lá. E esse grande encontro foi com a mulher samaritana, que não só teve a vida transformada pelo poder do Evangelho, ela se arrependeu dos seus pecados, ela aceitou essa nova vida. E o Evangelho faz isso, queridos. O Evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma essa pessoa por dentro. A transformação que o Evangelho traz, a proposta do Evangelho, é a transformação interior. Todas as vezes que nós tentarmos impor transformações exteriores na vida de alguém, não vai adiantar. Toda transformação externa, mudança de hábitos, mudança de vestimentas, né? A pessoa que se veste indecente, queridos, isso é obra do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. O Evangelho, quando nos transforma por dentro, ele automaticamente, gradativamente, ele vai trazer transformações externas. Então, nós precisamos entender que existe um processo. Se você me perguntar, desde o tempo da minha conversão até agora, houveram mudanças significativas. E essas mudanças que aconteceram pelo poder do Evangelho, porque a Bíblia fala em Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus, elas foram acontecendo gradativamente, como a Bíblia fala, de glória em glória. Então, esse é o poder do Evangelho, o poder de salvar pessoas, de salvar vidas. Nós vemos Jesus, quando ele anuncia o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, porque a sequência é o batismo de Jesus, depois do seu nascimento, obviamente. Depois nós temos, do batismo de Jesus, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer o seguinte,
que o Espírito Santo foi quem matriculou Jesus Cristo na escola do deserto. E nós também temos que passar por essa escola, a escola do deserto, onde nós aprendemos muitos princípios de Deus, onde nós colocamos em prática os ensinamentos que temos recebido, as verdades espirituais, os princípios espirituais. Então, Jesus foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa tremenda. E quando ele passa por essa prova, por essa provação, a Bíblia fala lá em Lucas 4, que ele chega numa sinagoga e faz uma leitura. E a leitura que ele faz no Evangelho de Lucas diz que é a leitura de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E aí vai trazendo uma série de outras ações ministeriais que o Messias teria no seu ministério terreno. O que eu quero enfatizar nesse texto, e quero que você entenda, é que a prioridade do ministério de Jesus, a prioridade do Messias, não era fazer curas e milagres. Isso era uma consequência do ministério de Jesus. Mas a prioridade, o foco principal, e você pode ver, há textos bíblicos que esclarecem isso que eu estou falando, era pregar e ensinar o Evangelho. Esse era o foco número 1 de Jesus. Pregar e ensinar o Evangelho. Estabelecer o reino de Deus. Mudar a cultura, a mentalidade. Transformar o interior da pessoa. Milagres, curas, tudo isso vinha a reboque. Tudo isso era consequência. E louvado seja Deus por isso. Porque o texto de Isaías, eu prefiro até ler esse texto que eu acabei de falar para vocês, de Lucas capítulo 6, quando ele, em Nazaré, na cidade que ele foi criado, tem muita gente que confunde. Jesus era de Nazaré? Jesus foi criado em Nazaré. Guarde isso, Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Por isso era conhecido como Jesus de Nazaré. É a mesma coisa comigo, né? Eu nasci em Laranjeiras, mas fui criado na Ilha do Governador. Então eu não conheço nada de Laranjeiras. É igual, é parecido, é semelhante. Só uma comparação para você entender. Muita gente que está me vendo aí entendeu e pode até ter se identificado com isso. Você nasceu lá em São Paulo, mas foi criado no Rio de Janeiro. Então foi mais ou menos isso. Jesus nasceu em Belém, mais ou menos isso não, foi isso. Nasceu em Belém e foi criado em Nazaré e estabeleceu o seu forte ministerial, a sua base missionária, a sua base ministerial em Cafarnaum, lá na cidade onde Pedro morava. Então vamos lá para o texto. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, versículo 17, e leu o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, qual é o foco número 1? Pregar o Evangelho. Pregar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. Esse tem que ser o foco da igreja, querido. Deus nos deu autoridade para curar, aleluia, e a gente toma posse disso, e eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre os enfermos, que eles sejam curados, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Mas o principal, a cereja do bolo, sem dúvida, foi e tem que ser o ensino, a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Jesus disse uma certa feita que ele ia para uma outra cidade, ele tinha que pregar, e ele dizia assim: e foi para isso que eu vim para pregar. Então, guarde esse princípio de que o Evangelho, a melhor notícia que você pode dar a alguém está aqui no Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus. Então anuncie essa palavra. O Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada a todos, sem distinção. Não entre em polêmica de religião. Anuncie o Evangelho. Fale de Jesus.
Às vezes a gente é muito teimoso com certas coisas, a gente quer obrigar pessoas a ser da nossa religião. A gente tem que ser usado, instrumento de Deus, para que essa pessoa conheça Jesus. Jesus é que vai fazer a obra. E se ela optar em querer estar na nossa igreja, ser metodista, vai ser muito bem-vindo. Agora, se o Espírito Santo trabalhar no coração dela e levar ela para um outro ministério, glória a Deus. O importante é ganhar essa vida para ele. O importante é que nessa vida o reino de Deus foi estabelecido, querido. Isso é muito importante para que a gente não caia no erro da religiosidade. Não confunda espiritualidade com religiosidade. Isso tem matado muita gente e isso tem sido terrível no meio evangélico. O mundo, quero finalizar aqui a nossa aula, o mundo está cheio de más notícias. E eu e você, nós temos a melhor notícia, a boa notícia, a notícia de vitória. E é uma ordem que Jesus deixou. Jesus pregou esse reino, Jesus transmitiu esse legado a 12 homens. Ele, antes de ir ao assunto aos céus, antes de partir para ir para a glória com o Senhor, nosso Deus e Pai, a Bíblia fala que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, querido, olha que palavra ele deixou para a igreja. Eu quero encerrar essa aula com essa palavra, com esses 2 versículos. O primeiro está em Marcos 16:15, são 2 versículos muito conhecidos, mas eu faço questão de ler. E disse-lhes, Jesus dizendo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aleluia. Vão, uma ordem, por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Querido, nós somos chamados para pregar esse evangelho. O evangelho que Jesus Cristo pregou. O evangelho que a igreja primitiva pregava. Não um outro evangelho, pelo amor de Deus. Nós rejeitamos qualquer evangelho, querido. Todo e qualquer evangelho que não seja focado no reino de Deus. O evangelho ele tem que ser cristocêntrico. A palavra pregada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, eu quero lançar aqui uma tarefa para você. Observe lá, de quem ele fala. Quem é o centro da mensagem do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes? A quem ele está frisando ali, do início ao fim do seu sermão? Cristo. Porque a pregação tem que ser cristocêntrica. O evangelho é cristocêntrico. As escrituras sagradas também são cristocêntricas. Nós não temos que inventar moda. Nós não temos que inserir nada a mais no evangelho. O evangelho ele tem que ser preservado tal como ele é, tal como as escrituras revelam. O problema é que a igreja, que determinados pregadores, líderes religiosos querem inserir alguma coisa a mais. Não se satisfazem. Só que eu quero dizer para você, o evangelho satisfaz, o evangelho ele supre, o evangelho por si só é a melhor notícia, e são as boas novas que foram dadas a nós. E nós louvamos a Deus por essa palavra. Um outro texto bíblico está em Mateus, capítulo de número 28. Capítulo 28. Muito conhecido. Eu vou ler do 18. Bíblia Nova é assim, a gente vai folheando, ela vai agarrando, aí a gente vai demorando um pouquinho. Você abriu aí? Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, isso aqui é chave, é chave, é chave. Por quê? Porque quando a gente traduz esse texto, algumas traduções elas foram equivocadas. Por quê? Porque a palavra não é ide por todo mundo, é indo. A palavra no original ela não está no imperativo, ela está no gerúndio, uma ação. Por isso que essa tradução aqui, ela de uma certa forma,
vão e façam discípulos, ela também não está muito bem encaixada com o original. É indo, uma ação. A ordem está, fazei discípulos. A ordem de Jesus está no fazer discípulos. E como é que a gente faz discípulo? Pregando o evangelho do reino de Deus, ensinando o evangelho do reino de Deus. Nenhuma outra filosofia pode fazer discípulos de Jesus Cristo. Vai fazer discípulo para ele, vai fazer discípulo para ela, vai fazer discípulo para qualquer outra coisa, mas discípulo de Jesus, discípula de Jesus, ele é moldado, ele é burilado, ele é aperfeiçoado, ele cresce, ele progride através dos ensinos do Evangelho do Reino de Deus. Jesus passou 3 anos inculcando, transmitindo, vivenciando, porque o mais importante era a prática e a teoria ela era apenas uma confirmação do ensino prático que Jesus já fazia com eles. Então é muito importante a gente discernir isso em tempo em que a gente ouve tantas coisas paralelo ao Evangelho, às vezes até misturado no Evangelho, que a gente tem que discernir para não ingerir tudo, mas ingerir aquilo que tem consonância com a palavra, consonância com o Evangelho. Então é isso, meu querido. Nós estamos chegando ao final dessa primeira aula do panorama bíblico do Novo Testamento agora, falando sobre o Evangelho. Só para reprisar, eu falei que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, ou notícia de vitória. Eu falei do conteúdo do Evangelho, falei de maneira básica e simples, bem sintetizada, sobre os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não pude entrar nos detalhes de cada Evangelho, seria muito extenso, e esse não é o nosso foco, mas é fazer uma leitura panorâmica de cada livro, e lembrando que a mensagem principal que Jesus veio trazer no Evangelho do Reino de Deus, no Evangelho foi acerca do Reino de Deus. E para que o Reino de Deus seja estabelecido na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nas nações, para que o Evangelho do Reino de Deus seja estabelecido, a gente precisa gerar o arrependimento. Então eu quero encerrar orando, como comecei orando, vou encerrar orando, e que você possa compartilhar essa aula com outras pessoas sobre o Evangelho, que você possa compartilhar o amor de Deus, querido. Compartilhe o amor de Deus, compartilhe que Deus quer reinar. E quando Deus reina, as virtudes do reino se estabelecem. Isso é o Evangelho. O amor, a paz, a alegria e tantas outras virtudes. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão maus, que a gente carece muito de ouvir as boas novas do Senhor Jesus todos os dias. Então fale do amor de Deus, compartilhe esse vídeo para a glória do nome dele. Vamos orar? Pai Santo, Pai Celestial, obrigado por esse tempo tão precioso que passamos aqui estudando a Tua Palavra, nesse novo ciclo, meu Deus, do panorama do Novo Testamento. Eu quero Te agradecer pela honra de poder ministrar, Senhor, esse estudo que vai chegar a tantos lares no Rio, fora do Rio de Janeiro, em outras cidades, talvez até em outras nações, como temos tido notícia do nosso vídeo, da nossa escola dominical, chegar até Portugal, chegar até a Espanha, chegar até a África, chegar até outras nações, Estônia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de alcançar outras terras, outros povos, porque a mensagem do Evangelho, ela é para todos, todos sem distinção de cor, de sexo, de raça, enfim, Senhor, Pai, e até mesmo de religião, porque o Senhor transcende a tudo isso. O Senhor é maior do que tudo e todos. Por isso, que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que o reino de Deus seja estabelecido em cada lar, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, irmã. Foi um prazer estar com você nessa aula. Shalom.